Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e no encontro de hoje você vai estudar comigo a antijuridicidade. E não só isso, nós vamos aprender a diferença entre antijuridicidade e injusto penal. Você vai aprender o que é a dimensão material e a dimensão formal da antijuridicidade. Quais são, afinal de contas, as causas que excluem a antijuridicidade. E para arrematar com chave de ouro, eu quero fazer um paralelo entre antijuridicidade e tipicidade conglobante. Então se prepara porque o nosso encontro vai ser de tirar o fôlego. Vamos juntos? Bom, para falar sobre antijuridicidade, eu quero te fazer uma introdução a respeito dessa temática. Em primeiro lugar, o termo antijuridicidade na doutrina, eu quero que você guarde que aparece como sinônimo de ilicitude. É importante você lembrar a respeito da antijuridicidade, que ela faz parte do que a gente denomina de conceito analítico do crime, aquele conceito doutrinário do crime. Você se recorda que o crime é definido de forma tripartida, como um fato típico, ilícito e culpável? Olha só, aqui na lousa, então, eu trago para você essa definição tripartida conforme você confere agora. Olha aqui na tela comigo. Crime, nós conceituamos aí na maioria da doutrina brasileira, como na maioria da doutrina europeia, como um fato típico, antijurídico e culpável. Então você teria a antijuridicidade como um elemento aqui do crime, um substrato do crime. E vale lembrar que antijuridicidade nós tratamos aqui no Brasil de forma indistinta como sinônimo de ilicitude. Mas, professor, por que se faz essa distinção terminológica ilicitude e antijuridicidade? Olha, doutrinadores, geralmente portugueses, costumam utilizar o termo ilicitude. Já a doutrina espanhola, assim como a doutrina alemã, costuma utilizar o termo antijuridicidade para tratar desse segundo elemento aqui do crime. No Brasil, se você for fazer, por exemplo, um concurso público ou exame da ordem, vai aparecer de forma sinônima essas duas expressões. Então você pode anotar no seu material que antijuridicidade e ilicitude são termos sinônimos, beleza? Mas há ainda quem diga que, olha, eu prefiro utilizar o termo ilicitude ao termo antijuridicidade. Porque, se você parar para pensar, um crime, ele é um fato jurídico, porque um crime ele repercute na órbita do direito. Portanto, sendo um fato jurídico, não faria sentido eu falar que ele é um fato antijurídico, entendeu? Então essa é a crítica que aparece em alguns livrinhos aí de direito penal que você vai encontrar com relação ao termo antijuridicidade, falando que ele é inadequado e que você deve preferir o termo ilicitude. Mas não se preocupe com essa crítica, porque ela é meramente dogmática e se você for fazer alguma prova, você pode utilizar esses dois termos como sinônimos. Beleza? Maravilha até aqui? Então vamos lá. Olha só, prosseguindo aqui na análise, eu quero então te trazer a definição. Afinal de contas, qual que é a ideia de ilicitude, de antijuridicidade que aparece como substrato do crime? Então anote no seu material que ilicitude ou antijuridicidade é a relação de antagonismo, de contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico. Quando nos referimos ao ordenamento jurídico de forma ampla, estamos querendo dizer que a ilicitude não se resume à matéria penal, mas sim a que pode ter natureza civil, administrativa ou ainda tributária e etc. Se a conduta típica do agente colidir com o ordenamento jurídico penal, diremos ser ela penalmente ilícita. Em resumo, em apertada síntese, você pode colocar no seu material que a ideia de antijuridicidade e de ilicitude está traduzida no termo contrariedade. Se você pratica um fato típico, então que tem lá conduta, resultado, nexo e tipicidade, a gente presume que isso é contrário ao ordenamento jurídico. Imagina só aqui comigo um exemplo. Você pega um revólver, atira numa pessoa, correto? Matou essa pessoa, certo?
Isso não se adequa ao que está previsto lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém? Beleza. A gente pode afirmar que nesse caso é um fato típico, porque houve uma conduta, houve uma ação, teve um resultado, existe relação de causalidade, isso se enquadra na lei como crime, você atirou com o propósito de matar, então todos os elementos que compõem o fato típico estão presentes. Então vai haver uma presunção de que isso é ilícito antijurídico, que é contrário ao ordenamento jurídico, entendeu? Como um todo, porque isso pode repercutir tanto na esfera do direito penal, como na esfera do direito civil, já que vai gerar, então, o direito ali das possíveis vítimas, sucessores do agente, ali enquanto vítima, de reparar o dano, entendeu? Vai nascer essa responsabilidade, pode repercutir, então, em outras searas a responsabilidade penal. E é isso que eu quero que você guarde nesse primeiro momento, ok? Então, vamos prosseguir aqui no exame do que eu trouxe para vocês para a gente avançar. Olha só, nas palavras de Wetzel, do renomado penalista alemão relacionado ao finalismo, a antijuridicidade é a contradição existente entre a realização do tipo de uma norma proibitiva e o ordenamento jurídico como todo. Então, essa citação que eu trago aqui do Hans Wetzel, ela sintetiza muito bem a ideia que você tem que guardar com relação à antijuridicidade ou ilicitude. Então, é a contrariedade com relação a todo o ordenamento jurídico. Ah, professor, então matei alguém, presume-se que isso é ilícito. Mas já já eu vou te explicar que a gente pode vir a ter exemplos onde você afasta essa ilicitude. Se, por exemplo, você mata, mas em legítima defesa, haverá responsabilidade penal? Aí eu vou te afirmar que não haverá. Mas calma, porque já já a gente vai chegar então nas hipóteses em que eu afasto a antijuridicidade ou a ilicitude. Antes disso, eu quero te apresentar aqui uma questão terminológica que a doutrina destaca. Gente, você não pode confundir antijuridicidade com injusto penal. Anote no seu material essa ideia aqui, ó. A antijuridicidade é a contrariedade do fato típico com todo o ordenamento jurídico. Já o conceito de injusto penal é o fato já valorado como formal e materialmente típico e antijurídico. Sendo positivo o juízo de tipicidade, assim como o de antijuridicidade, impõe-se a conclusão de que estamos diante de um injusto penal. Ô professor, não entendi muito bem essa ideia não. Olha só, vou representar aqui de forma gráfica, vamos fazer aqui um mapinha mental para você guardar então qual que é a ideia de injusto penal e de antijuridicidade, para você não confundir mais essas terminologias. Vem aqui na lousa comigo. Olha só. Quando a gente define o crime, então, nós vimos que o crime, agora há pouco, ele é definido como um fato típico, e aqui eu já coloco de forma abreviada, um fato típico e antijurídico. Não é isso? E que ainda aparece aqui a culpabilidade. A culpabilidade. Não foi isso que a gente viu? Sim. O que a gente chama de antijuridicidade é esse substrato do crime aqui. O segundo degrau no momento que você está avaliando se houve a prática de um crime ou não. Primeiro você analisa os elementos do fato típico, todos eles que a gente já estudou, né? Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. E aí depois, se está tudo integralizado, você vai verificar se aquilo é contrário ao ordenamento jurídico. Lembrando que a gente presume, certo? Uma vez praticado o fato típico, que aquilo é contrário ao ordenamento jurídico. Se você vai lá, subtrai coisa alheia móvel, por exemplo, há uma presunção de que isso é ilícito, ok? Se você vai lá e mata uma pessoa, há uma presunção de que isso é ilícito. Então é essa ideia que eu quero que você guarde. No entanto, o conceito de injusto penal, ele é um pouquinho diferente. A doutrina costuma chamar de injusto penal o fato típico somado
a antijuridicidade. Chama-se, então, de injusto penal a conjugação de fato típico, tipicidade, com antijuridicidade. Então, olha aqui que simples. Na doutrina, você vai ver alguns autores chamando essa conjunção aqui de fato típico e antijuridicidade de injusto penal. Por quê? A ideia de injusto penal traduz, então, que houve a prática de um fato típico e que ele é antijurídico, ou seja, contrário a todo ordenamento jurídico. Então, eu quero que você guarde que a ideia de antijuridicidade aparece dentro aí da conceituação, da definição do que seria um injusto penal. Guardou? Então, olha só, fato típico, substrato do crime, o primeiro elemento, antijuridicidade, segundo elemento, e culpabilidade. Ok, há uma diferença entre cada uma dessas categorias. Agora, o fato de você conjugar o fato típico com a antijuridicidade, na doutrina, alguns autores chamam essa conjugação de injusto penal. Fácil? Guardou? Mostrando aqui na lousa, de forma esquemática, fica muito mais fácil de você associar esse conteúdo. Então, copia aquela citação que eu trouxe e coloca aí esse esqueminha para você guardar esse mapinha mental aí na sua memória de longo prazo. Vem aqui na tela comigo e agora eu quero te ensinar o que aparece na doutrina sob a designação de antijuridicidade formal e antijuridicidade material. Olha, essa parte aqui não costuma aparecer em todos os livros de direito penal. Se você, por exemplo, pega lá um livro que é um resumão, uma sinopse, nem se entra nessa discussão aqui. No entanto, eu já vi questões de concurso público, por exemplo, para ingressar na carreira do Ministério Público, onde o examinador pedia para o candidato fazer a seguinte distinção. Qual que é a diferença entre antijuridicidade formal e antijuridicidade material? Toma cuidado com isso, porque isso está associado a uma ideia clássica aqui na definição do crime, com relação principalmente à definição de antijuridicidade. E quem aparece aqui como um precursor dessa ideia, dessa divisão de antijuridicidade formal e antijuridicidade material é o von List. Então, aquele autor alemão lá do final do século XIX, início do século XX, que trouxe uma grande contribuição aqui para dentro da teoria do crime, mas essa ideia clássica, hoje em dia, boa parte da doutrina fala que já se encontra superada. Mas vamos entender primeiro o que fala o von List, qual que é a diferença entre antijuridicidade formal e material, e depois a gente vai ver o que hoje a gente tem no nosso ordenamento jurídico brasileiro de forma pacificada. Vem aqui comigo na tela então. Então, conforme preleciona o Miguel Reale Júnior, von List lançou por primeiro nas 12ª e 13ª edições de seu trabalho, a distinção entre o que é formal e o que é materialmente antijurídico. No seu entender, um fato seria formalmente antijurídico, enquanto contrário a uma proibição legal, e materialmente antijurídico por implicar na lesão ou perigo a um bem jurídico. Ou seja, formalmente, a antijuridicidade se caracteriza como desrespeito a uma norma, a uma proibição da ordem jurídica. De forma material, a gente teria o quê? Materialmente, como ataque a interesses vitais de particulares e da coletividade protegidos pelas normas estatuídas pelo legislador. Então, em síntese, nós podemos diferenciar a antijuridicidade formal da antijuridicidade material da seguinte maneira. Se você tem a contrariedade ao ordenamento jurídico, praticou um fato, aquilo já é contrário. Isso é antijuridicidade formal. Agora, se provocou uma lesão ou expôs a perigo de lesão um bem jurídico, aí você teria a dimensão de antijuridicidade material. Nós podemos resumir essa citação aqui na seguinte dimensão. Então, a ideia de antijuridicidade formal consiste na contradição do fato para com o conjunto de normas jurídicas. Já a definição de antijuridicidade material
é a consideração desse mesmo fato, mas sob o aspecto do desvalor da lesão ou perigo acarretado ao bem jurídico. Beleza? Para ficar mais simples ainda, isso que eu trouxe para vocês, eu quero fazer com vocês agora um esquema analítico para você ter uma visão de como isso se manifestava na teoria clássica. Vem aqui na tela comigo para ficar mais didático ainda esse ponto do nosso programa. De acordo com uma dimensão clássica, nós tínhamos o seguinte quando pensávamos em crime. Então, se a gente pensar em crime, antigamente você tinha ele como um fato típico e antijurídico e culpável, certo? Da mesma forma como a gente já colocou. E aí, o que acontecia? Dentro aqui do fato típico, você teria que ver se existia conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Já a antijuridicidade, ela era subdividida em antijuridicidade formal e antijuridicidade material. Ô professor, mas a gente já viu a ideia de tipicidade. E essa ideia de antijuridicidade material, ela não está associada à ideia de tipicidade? Calma. Lá na visão clássica, a ideia de tipicidade era de uma tipicidade puramente formal. Nós não trabalhávamos, naquele momento, com a designação de tipicidade material. Então, a ideia de tipicidade seria simplesmente adequar o comportamento a uma previsão legal de um crime. Atirou, matou alguém? Isso se adequa perfeitamente ao que está na lei. Quer uma representação aqui sobre uma perspectiva de como isso se manifestaria na prática? De acordo com essa visão clássica, se a gente fosse, por exemplo, aplicar o princípio da insignificância, a gente não aplicaria o princípio da insignificância e excluiria a tipicidade material. Aliás, a tipicidade material, essa dimensão, sequer existia naquele momento. O princípio da insignificância, sabe onde que ele ia atingir o conceito de crime? Ele ia interferir exatamente nesse ponto aqui. O princípio da insignificância, de acordo com uma visão clássica, ele atacaria o que a gente chamaria de antijuridicidade material. E aí você eliminaria isso aqui e, por via de consequência, a responsabilidade penal. Só que eu preciso te afirmar que isso não é a visão que hoje é adotada pela doutrina moderna. Isso já se encontra superado. Essa dicotomia, então, entre antijuridicidade formal e antijuridicidade material, essa distinção, ela não tem mais relevância atualmente. No entanto, agora você já sabe explicar qual que é a diferença de antijuridicidade formal e antijuridicidade material. Guardou? Então, nós teríamos a ideia, então, de antijuridicidade formal sobre a visão de contrariedade e a lesão e a exposição a perigo do bem jurídico nessa dimensão material aqui. O conceito de tipicidade, que aparece ali como elemento do fato típico, significava apenas a adequação. Só que a gente vai além. E aí eu preciso te explicar o seguinte. Aqui eu trago uma citação do Assis Toledo para te informar que, a ideia de ilicitude é a relação de antagonismo que se estabelece entre uma conduta humana voluntária e o ordenamento jurídico, de modo a causar lesão ou expor a perigo de lesão um bem jurídico tutelado. E aí, vai-se além para afirmar o seguinte: atualmente, de acordo com a crítica feita aí pelo professor Luiz Flávio Gomes, pelo Antônio Molina, o conteúdo do que se chama de antijuridicidade material, então a ideia de lesão
perigo concreto de lesão ao bem jurídico, ele foi deslocado para o âmbito da tipicidade. Então, não foi um conceito que se perdeu, mas apenas que foi deslocado. Então, a gente tem que anotar no material o seguinte, que atualmente, de forma moderna, a doutrina vai pegar esse conceito analítico aqui, vai trabalhar com a ideia tripartida, fato típico, antijurídico e com a ideia de culpabilidade. Todavia, se a gente verificar a evolução da tipicidade, você vai ver que aqui ela é tratada de forma diferente. Quando a gente examina o fato típico, você tem que demonstrar que houve uma conduta, tem que ter resultado, tem que ter nexo de causalidade e também tem que ter tipicidade. E essa tipicidade aqui, hoje, ela subdivide-se em tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal e tipicidade material. E lá no campo da antijuridicidade, aquilo que a gente tinha como formal e material, aquilo simplesmente foi deslocado, certo? Então você perceba o movimento que houve aí. Esse conteúdo do material da antijuridicidade, ele saiu daqui e migrou aqui para dentro do juízo de tipicidade. Então a ideia de antijuridicidade ficou traduzida tão somente, então, na perspectiva de contrariedade. Então, a questão de você considerar a relevância do bem jurídico atingido, então, a relevância do ataque passa ao juízo de tipicidade ali dentro do fato típico. De acordo com o exemplo que eu trouxe em relação ao princípio da insignificância, perceba o seguinte, que hoje você aprende que o princípio da insignificância ele afasta o quê? A tipicidade material. Porque se você, por exemplo, entra lá no supermercado, subtrai ali um bombom que custa R$1, houve um abalo significativo ao patrimônio do supermercado? É óbvio que não. Então você aplica o princípio da insignificância naquele caso. Não haverá responsabilidade penal. De forma técnica, o que a gente exclui nessa perspectiva analítica aqui do crime? Se você olhar para o modelo atual que nós temos, o princípio da insignificância ele ataca a tipicidade material. E aí, havendo irrelevância na ofensa, não haverá tipicidade, fato típico e crime. Então é essa visão moderna que você tem que guardar aí. Hoje o princípio da insignificância ele afasta a tipicidade material. De acordo com a teoria clássica, onde você tinha a distinção entre antijuridicidade formal e material, o princípio da insignificância ele afastaria aí a antijuridicidade material, mas isso no passado. Por isso que a doutrina destaca, então, que essa questão entre você diferenciar a antijuridicidade formal e material, hoje em dia é uma distinção que não tem nenhum cunho prático, não traz nenhuma contribuição a mais. Mas já existiu aí, se você olhar para a evolução das gramáticos jurídico-penais. Gostou disso? Achou interessante esse ponto? Então vamos prosseguir porque a gente tem mais algumas questões para examinar aqui dentro da antijuridicidade. Vamos lá. Com relação à antijuridicidade, eu quero te apresentar agora quais são as hipóteses que excluem a antijuridicidade ou afastam a ilicitude. Lembrando que esse ponto aqui ele é muito importante e na doutrina nós encontramos vários termos como sinônimo disso. Eu quero que você anote no seu material o seguinte: exclusão da ilicitude pode aparecer como discriminantes, isso pode aparecer como causas excludentes da antijuridicidade, isso pode aparecer como justificantes e há quem diga que isso aqui pode aparecer como permissões. Então são várias expressões sinônimas para tratar do mesmo conteúdo. Então o que a gente vai estudar agora
nada mais são do que justificantes ou permissões ou causas excludentes da ilicitude, ou se você preferir, discriminantes, porque todas elas afastam a ilicitude ou a antijuridicidade. E se afasta a antijuridicidade, não há que se falar em responsabilidade penal. Professor, quais são elas? Quais são essas hipóteses? Vem cá que eu vou te apresentar. Olha só. Então, vamos chamar aqui de justificantes. Justificantes. E aí você pode colocar no seu material entre sinônimo. Como sinônimo. Isso aqui pode ser discriminantes. Discriminantes. Causas excludentes da ilicitude. Isso aqui pode aparecer como permissões. Permissões. Então, são todos termos sinônimos para tratar do mesmo conteúdo. O que eu quero que você guarde é o seguinte, que essas causas que excluem a ilicitude, você vai dividir entre hipóteses supralegais, e hipóteses legais. Em outras palavras, para você anotar no seu material, eu posso ter hipóteses que excluem a antijuridicidade, que afastam a ilicitude, que também são chamadas de justificantes, discriminantes ou permissões, que aparecem fora da lei, ou hipóteses que aparecem de forma expressa na lei. Fora da lei, a doutrina majoritária afirma que existe uma, que é o denominado consentimento do ofendido. E nós vamos dedicar uma aula exatamente para tratar sobre esse assunto. Então, fora da lei, nós temos aqui uma hipótese que para a doutrina majoritária é consagrada aqui no Brasil, que é o consentimento do ofendido. Esse assunto aqui, nós vamos ter um encontro próprio para verificar todos os elementos, para você ter consagrada essa hipótese que exclui a antijuridicidade ou a ilicitude. Agora, no texto legal, você vai encontrar 4 situações em que não haverá crime exatamente porque você exclui a ilicitude. E você provavelmente já ouviu falar sobre algumas dessas hipóteses. Quer ver? Olha aqui. As hipóteses legais, elas aparecem no artigo 23 do Código Penal. Artigo 23 do Código Penal. É a legítima defesa, é o estado de necessidade, é o exercício regular do direito e é o estrito cumprimento do dever legal. São 4 situações que aparecem de modo expresso no Código Penal e o Código Penal fala que não haverá crime. E o Código Penal chama esse ponto ali de exclusão da ilicitude. Então perceba que o Código Penal ele não adota a terminologia antijuridicidade. Por mais que ela seja amplamente difundida na doutrina, o Código Penal ele adota o termo ilicitude, ok? Então nós teríamos esse panorama. Em termos práticos, eu quero que você guarde o seguinte: se você se deparar com alguma dessas situações que eu narrei aqui, seja o consentimento do ofendido, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal, não haverá responsabilidade penal. Por quê, professor? Olha o que eu quero que você guarde aqui, ó. Pensa aqui comigo. Se você pegar e olhar para o conceito analítico, o que eu disse para você? Você tem o crime, ele é um fato típico, certo? Antijurídico ou ilícito e culpável. Não é assim a nossa definição analítica? Sim. Se você tiver alguma dessas situações aqui, que eu acabei de citar para você, você vai eliminar a antijuridicidade. E se você eliminar a antijuridicidade, você elimina o crime. Para pensar aqui comigo.
se você mata alguém, então você tem um fato típico, não tem? Então você vai lá, atira na pessoa com o propósito de matar essa pessoa. Então tem uma conduta, um resultado, nexo causal e tipicidade, certo? Atirou com a intenção, tem dolo também, é um tipo doloso. Ok. Presume-se quando você mata alguém, isso é ilícito, contrário a todo ordenamento jurídico. Não é mesmo? Não é assim que você aprendeu comigo até agora? Certo. Mas e se você mata alguém em legítima defesa? Como é que fica? Vai haver responsabilidade? Não haverá responsabilidade, porque a legítima defesa exclui a antijuridicidade e, por sua vez, a responsabilidade penal. Você tem que lembrar uma coisa, sempre, para você conseguir condenar uma pessoa para o juiz, lá no dia a dia forense, conseguir prolatar uma sentença condenatória, ele tem que demonstrar na fundamentação que houve ali a prática de um fato típico, ilícito e culpável. Se você afastar um desses elementos aqui que constituem o conceito analítico do crime, por via de consequência, não há responsabilidade penal. Não é à toa que quando você está estudando, por exemplo, para o exame de ordem, lá para a segunda fase, que você tem que fazer uma peça prático-profissional, isso aqui pode aparecer como tese defensiva para você alegar. Então eu te apresento aqui 5 teses defensivas que você pode utilizar para absolver o seu cliente na prática. Então isso tudo que eu vou te ensinar em outros encontros específicos vão servir como teses defensivas possivelmente aplicadas em casos concretos. Beleza? Então guarda isso. Para você conseguir condenar uma pessoa, você precisa provar que houve um fato típico, antijurídico e culpável. Se você afasta a antijuridicidade, absolve-se. Não há que se falar em responsabilidade penal. Guardou essa ideia então? Então vamos adiante, porque agora eu quero te mostrar o quê? O artigo 23 do Código Penal. Então as hipóteses que são legalmente apresentadas no nosso sistema são essas aqui, ó. Então, o Código Penal fala em exclusão da ilicitude, perceba que ele não usa o termo antijuridicidade, mas você pode chamar aqui de uma forma ou de outra. E o Código Penal fala que não há crime se o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Então, as 4 hipóteses que eu citei para você aparecem aqui expressas no Código Penal. Ok? Fácil? Para cada ponto desse, nós vamos ter uma aula específica. Afinal de contas, cada um desses tópicos aqui, cada uma dessas hipóteses, vai demandar um estudo mais profundo. Vamos ter uma aula de legítima defesa, uma aula específica sobre estado de necessidade, outra aula sobre exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Ok? Beleza? Mas por enquanto eu quero que você guarde essas hipóteses aqui. E que fora da lei, a doutrina majoritária fala que ainda existe o consentimento do ofendido, que afasta também a ilicitude. Mas, para a gente fechar esse nosso encontro com chave de ouro, eu quero ir além com você e trazer uma nota de aprofundamento. Vem aqui na tela comigo. Olha só. O que a antijuridicidade tem a ver com a denominada tipicidade conglobante? Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Essa dimensão de tipicidade, a denominada tipicidade conglobante, ela aí foi assim difundida pelo professor argentino Eugênio Raul Zaffaroni. Na dimensão clássica do Zaffaroni, ele trazia o conceito de tipicidade, dividindo a tipicidade entre tipicidade legal e tipicidade conglobante. Professor, então vamos ver se eu entendi. Vamos aqui para o quadro que eu vou fazer um paralelo para você compreender a ideia do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Vem aqui, ó. O Zaffaroni, ele fala o seguinte, que a tipicidade, quando a gente estuda lá dentro do fato típico, ela não segue aquela divisão tradicional de tipicidade formal e material. Ela se apresenta na seguinte perspectiva: entre legal e conglobante. Conglobante. Conglobante.
ok? Legal e conglobante. Ficou um pouquinho rasurado ali, mas não tem problema. Olha só, a ideia de tipicidade legal representaria a ideia de adequação. Então, a ideia de tipicidade legal para o Zaffaroni representa a ideia de adequação. Então, vamos colocar aqui para você anotar no seu material. Então, representa aqui a ideia de adequação. Adequação. Enquanto a tipicidade conglobante representaria duas ideias. A ideia de atos antinormativos e a ideia de ofensa ou perigo ao bem jurídico. Então, duas ideias dentro da tipicidade conglobante. A ideia de antinormatividade, atos antinormativos, e a ideia de ofensa ou perigo ao bem jurídico. Professor, eu estou lembrando aqui lá do estudo da tipicidade, que a gente já viu e que eu aprendi, que a doutrina, de forma majoritária, ela conceitua a tipicidade de duas formas. A tipicidade tem uma dimensão formal e material. Você até falou disso ao longo desse nosso encontro. Falei, porque aquilo é uma dimensão que aí é incorporada pela maioria da doutrina. No entanto, você tem que tomar cuidado. O que o Zaffaroni chama de tipicidade legal se aproxima da ideia da tipicidade formal. É aquela adequação mesmo. Você pratica um comportamento e aquilo se encaixa, se subsume exatamente ao que está na lei. Então, se por exemplo você vai num supermercado, pega lá um chocolate e sai sem pagar, isso se enquadra na lei como furto, não se enquadra? Só que aí você viu que não basta que haja essa violação formal, eu preciso ver se houve uma relevante ofensa ao bem jurídico. O Zaffaroni traz essa dimensão de tipicidade material para dentro do que ele chama de tipicidade conglobante. Então, a ideia de tipicidade formal que a gente vê de forma tradicional estaria associada a essa dimensão aqui, e a ideia de tipicidade material estaria associada a essa dimensão aqui. A grande novidade mesmo aqui são os atos antinormativos. E o que seriam atos antinormativos? Seriam condutas ou comportamentos que não seriam incentivados, fomentados pelo Estado. Vem aqui que eu trago para você anotar no seu material de forma correta essa ideia. Olha aqui para o Zaffaroni o que a gente tem então. Para haver a tipicidade penal, é preciso que a conduta seja legalmente típica. Então, tem que ter tipicidade legal. É basicamente a ideia que a gente viu a respeito da tipicidade formal. Eu preciso ter uma lei anterior definindo que aquele comportamento é crime. Se a pessoa pratica aquele ato e aquilo se enquadra na lei, pronto, tem a tipicidade formal ou a tipicidade legal para o Zaffaroni. E ele vai além. E ainda que se verifiquem a antinormatividade e a ofensa ao bem jurídico. E a isso aí ele chama de tipicidade conglobante, conforme eu esquematizei para você. O que ele chama de antinormatividade consiste na contrariedade da conduta humana com o ordenamento jurídico, sendo este constituído pelas normas que ordenam e as que fomentam as condutas. Olha só, essa é a questão aqui grande que o Zaffaroni traz. E isso é o que traz a grande característica, então, do que a gente chama de tipicidade conglobante. Conglobante vem da ideia de que o direito, você tem que ter uma visão global dele. O direito é um todo único. A gente na faculdade, por exemplo, só divide o estudo entre direito penal, direito civil, direito administrativo constitucional
só por questão metodológica, só para facilitar o seu aprendizado. Porque o direito é uma coisa só, ele é um todo, global. E se um ramo, uma área do direito, permite um comportamento, outra área do direito não pode proibir, não pode haver essa contradição. Essa é a noção aqui que o Zaffaroni traz dentro da tipicidade conglobante. E tem toda a razão, que o direito é um todo unitário, é um bloco unitário. Inclusive, isso já apareceu em assertiva de concurso público. Olha só, eu trago para você aqui uma citação de uma assertiva que apareceu em provas, tirada aí da doutrina, sintetizando a ideia aqui da teoria da tipicidade conglobante. De acordo com a tipicidade conglobante, o ordenamento jurídico deve ser considerado um bloco monolítico, unitário. De forma que quando algum ramo do direito permitir a prática de uma conduta formalmente típica, o fato será considerado atípico. Então, se você tem um ramo do direito que autoriza determinado comportamento, o direito penal não pode punir isso. E não haverá tipicidade nesse caso. Essa é, em síntese, a ideia do Zaffaroni. Ô professor, mas de forma prática, como que isso aqui repercute no meu dia a dia? Olha que ponto interessante. Vem aqui para o quadro. Se você olhar para as justificantes que eu acabei de te apresentar, você vai ver lá que no artigo 23 do Código Penal, aparecem 4. Você já memorizou as 4 hipóteses? Então fala aí para mim, vai escrevendo no seu material junto comigo. É a legítima defesa, é o estado de necessidade, é o estrito cumprimento do dever legal e aqui você tem o exercício regular do direito. Certo? Certo. Se você olhar para as características do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito, você vai perceber o seguinte: estrito cumprimento do dever legal, em apertada síntese, representa uma obrigação conferida ao agente público para que ele execute. Um policial, por exemplo, que se depara diante de uma cena de um flagrante delito, ele tem a obrigação de efetuar aquela prisão? Sim, trata-se do que a gente chama lá em processo penal do flagrante obrigatório. Então ele vai lá e executa a prisão. Esse policial responde penalmente? É claro que não. Ele não vai responder pelo constrangimento. Se ele pegar aquele sujeito e levar até a penitenciária e trancafiar ele lá dentro da cela, ele não responde por cárcere privado. O agente penitenciário responde por cárcere privado? Não. Ele está cumprindo o dever legal, o que a norma manda. Entendeu? Faz parte, inclusive, da função dele. Isso é o estrito cumprimento do dever legal. O exercício regular do direito, na verdade, aparece ao lado do estrito cumprimento do dever legal, mas diferente do estrito cumprimento do dever legal, que é uma obrigação, aqui você tem uma permissão conferida pelo direito. Seria a hipótese, por exemplo, de qualquer pessoa efetuar uma prisão em flagrante. Você sabe que, de acordo com o Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode efetuar uma prisão em flagrante, certo? Você sabia disso? Então, olha só. Eu só não recomendo que você saia por aí fazendo prisões em flagrantes, porque, afinal de contas, a primeira fase da prisão em flagrante é a captura. Imagina só, você vê a cena de um crime e você fala, você está preso! E aí, o cara vira para você e fala, e daí? Você tem que pular nele, certo? Então, talvez você tenha que fazer uso da força. Então, não é recomendado porque você pode se machucar. Essa questão do Código de Processo Penal, que o Código Penal permite qualquer cidadão efetuar uma prisão em flagrante, é uma permissão. É o que a gente chama lá em processo penal de flagrante facultativo. Perceba a seguinte diferença. Se é um policial, o flagrante ele é obrigatório, ele tem um dever legal. Aí a gente trabalha com o estrito cumprimento do dever legal. Agora, se é um particular, é uma faculdade. O particular pode prender ou não prender. Aí, se ele prende, ele está praticando o exercício regular de um direito. Então, percebam, tanto numa hipótese como noutra hipótese, ambos os comportamentos são permitidos pelo ordenamento jurídico, fomentados pelo Estado.
o que o Zaffaroni vai falar? Nessas duas hipóteses aqui, você aprende de forma tradicional o seguinte, que isso aqui afasta a ilicitude, não é? No entanto, se você considerar a tipicidade conglobante, isso aqui afasta a própria tipicidade lá dentro do fato típico. Essa é a consequência prática da adoção da teoria da tipicidade conglobante. No Brasil, o professor Rogério Greco, por exemplo, adota isso aqui dentro do seu manual de Direito Penal, do seu curso de Direito Penal. O professor Luiz Flávio Gomes também adota essa dimensão de tipicidade conglobante. Então, eu quero que você perceba a repercussão prática disso. Em resumo, qual que é a repercussão prática da tipicidade conglobante? Ao invés do exercício regular do direito e do estrito cumprimento do dever legal afastarem a ilicitude, eles vão afastar a própria tipicidade. Olha aqui no quadro, então, comigo. Olha só. Isso aqui, de acordo com a tipicidade conglobante, ao invés de afastar a ilicitude, afastam a própria tipicidade. Porque conforme a gente viu, a tipicidade para o Zaffaroni, lá de forma clássica, era definida como tipicidade legal e tipicidade conglobante, que, por sua vez, se divide em ofensa ao bem jurídico e antinormatividade, não é? Essa antinormatividade é afastada pelo que a gente vê aqui, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, e aí, por sua vez, isso elimina a tipicidade. Essa é a consequência, então, prática do que nós teríamos com relação à adoção dessa teoria. Inclusive, isso já caiu em concurso público, prova dissertativa, para o candidato narrar quais eram as consequências da aplicação da teoria da tipicidade conglobante. Então, você explica ela conforme eu trouxe aqui, toda a bagagem teórica, de forma resumida para você entender a ideia global do direito, e aí você vai perceber que o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal, ao invés de afastar a antijuridicidade, conforme a gente viu, conforme eu já disse para você ao longo ali do nosso encontro, ao invés de afastar isso, elas são antecipadas para dentro da tipicidade. E aí afastam a tipicidade, o fato típico e o crime. Guardou? Então anotou no seu material? Então essa é a ideia, então, da visão aqui do professor Zaffaroni frente às justificantes. E aí restariam, sabe quais hipóteses justificantes? De acordo com essa teoria aqui, você teria apenas no Código Penal como causas que afastam a ilicitude somente a legítima defesa e o estado de necessidade. Guardou? Fácil? Então vem aqui na tela, porque eu trago para você alguns exemplos. Olha, esses exemplos, inclusive, são citados pelo Zaffaroni. O Zaffaroni, ele fala o seguinte, ó, se um oficial de justiça ele vai lá e cumpre um mandado de penhora, esse fato aí, ele se amolda na violação de domicílio. Concorda comigo? O oficial de justiça vai cumprir lá o mandado de penhora, ou, coloquei ali como exemplo, vai cumprir um mandado de prisão, pode ser que o sujeito esteja dentro da residência dele, ele vai lá, ingressa na residência, violou o domicílio. Isso se adequa na lei como crime, não se adequa? No entanto, perceba, não é um comportamento permitido pelo Estado? É. Então isso não é antinormativo, por via de consequência não teria tipicidade conglobante, não haveria tipicidade, fato típico e crime. Então, nesse caso aqui não haveria tipicidade por parte da conduta do oficial de justiça. E perceba um detalhe, que quando o agente aqui público está cumprindo um mandado de penhora, está cumprindo um mandado de prisão, isso aqui é um exemplo de estrito cumprimento do dever legal. Entendeu? Agora, olha só aqui comigo. Policial que prende alguém em flagrante, isso é o quê? Estrito cumprimento do dever legal. Particular, que tem direito de prender o agente em flagrante, isso aqui é o quê? Exercício regular do direito. Todos os comportamentos permitidos. Para o Zaffaroni, essas hipóteses aqui significa dizer que não há tipicidade. Para a doutrina clássica, você vai falar que nessas hipóteses aqui não existe antijuridicidade. Então, só para ver se você entendeu mesmo, olha aqui comigo na lousa. Para o Zaffaroni, de acordo então com a tipicidade conglobante, nós teríamos então
o afastamento aqui no conceito do crime da tipicidade, certo? Então, essas hipóteses aqui, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, afastariam a tipicidade, o fato típico e o crime. Mas, de forma clássica, você vai encontrar aí na doutrina o seguinte, que essas duas hipóteses aqui, elas não afastam o fato típico, elas afastam a antijuridicidade. Beleza? Então, de forma clássica, nós teríamos aqui o afastamento da antijuridicidade e do crime. Em termos práticos, a sentença, adotando ou não a teoria da tipicidade conglobante, ela vai ser absolutória. Só que na parte técnica ali, você em uma afasta a tipicidade, em outra você afasta a antijuridicidade. É isso que eu quero que você entenda como reflexo prático da tipicidade conglobante. Entendeu? Se você compreendeu, comenta aqui embaixo no vídeo, beleza? Então, para arrematar aí no seu material, anote aí o seguinte, que ó, pela teoria da tipicidade conglobante, a realização de cirurgia curativa não pode ser considerada fato típico, uma vez que a conduta é fomentada pelo ordenamento jurídico. Há, portanto, exclusão da própria tipicidade, sendo afastada a aplicação da excludente de ilicitude representada pelo exercício regular do direito. É exatamente isso. De forma clássica, essa intervenção cirúrgica aqui seria exercício regular do direito. Agora, para o Zaffaroni, na teoria da tipicidade conglobante, para quem adere à teoria da tipicidade conglobante, o exercício regular do direito é antecipado para dentro do fato típico e tem o condão de eliminar a tipicidade. Guardou isso? Anotou no seu material, então? Essa questão aqui que eu destaquei também foi assertiva de concurso público, então fica ligado com relação a esse conteúdo. Portanto, a gente finaliza mais uma aula de direito penal. Vimos aí uma série de conteúdos relacionados à antijuridicidade. Antijuridicidade em injusto penal, o aspecto da antijuridicidade formal e material, quais são, afinal de contas, as causas que excluem a antijuridicidade e, por fim, a gente ainda fez um paralelo entre antijuridicidade e tipicidade conglobante. Espero que você tenha gostado, que você deixe seu like aqui no vídeo, não deixa de conferir a descrição também, comenta e eu te espero na próxima aula de Direito Penal. Um forte abraço!